Long acquaintance we forgot, and days of old lang syne should all... Sejam bem-vindos ao capítulo 2. Prepare-se, pois esse capítulo 2 está maravilhoso, recheado de informações e relatos que vão te surpreender. Olá, estudante da luz! Eu sou a Violetinha. Antes de ouvir o capítulo 2, preciso te passar um recado. Para você não se esquecer, adquira logo o livro 365 Dias com os Arcturianos, Códigos de Ativação, com 365 mensagens com decretos cósmicos, com 365 lindas imagens geométricas exclusivas com o código arcturiano em cada uma delas. Para cada dia do ano, inicie as leituras diárias a partir do dia 1º de janeiro. Você vai se surpreender! E para você que quer um maior contato com nossos irmãos lemurianos da cidade de Telos, a Nova Lemúria, adquira o livro Jornada para Telos, 21 Dias de Reconexão. São 21 capítulos de muito conhecimentos e com atividade cósmica no final de cada um deles e imagens que darão um choque em sua percepção. Prepare-se para conhecimentos e experiências maravilhosas. O link para adquirir os 2 livros estão abaixo desse vídeo e no primeiro comentário fixado na seção de comentários. São 2 links, um para cada livro. Também deixamos nosso número de suporte do WhatsApp. Que a presença mágica Eu Sou, dos mestres ascensionados, te faça vibrar para entrar em estado de ginas, para acessar o hiperespaço. Gratidão sempre! Capítulo 2 – Agartha, na Terra Oca. Nosso interesse em sua raça começou após as primeiras explosões atômicas no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. Foi nesse período alarmante que enviamos nossas máquinas voadoras, conhecidas como Flugelheads, à superfície terrestre, investigando o impacto que essas ações poderiam ter. O Rei da Terra Oca. O maior segredo de todos os tempos é a supressão do conhecimento sobre visitas extraterrestres à Terra. O segundo maior segredo, talvez ainda mais impactante, é o fato de que há uma civilização vivendo no centro da Terra, conhecida como Agartha. Embora difícil de acreditar inicialmente, atualmente tenho certeza de sua veracidade. A teologia budista reforça a existência dessa civilização, descrevendo-a como uma raça de super-homens e super-mulheres que, ocasionalmente, emergem à superfície para observar o desenvolvimento da humanidade. Shambhala é a capital desse reino subterrâneo que abriga milhões de habitantes e inúmeras cidades. Afirma-se que o rei de Agartha envia orientações e mensagens ao Dalai Lama, seu representante na superfície, por meio de túneis secretos no interior da Terra conectados ao Tibete. Nicholas Roerich, canal do mestre ascensionado El Morya, afirmava que Lhasa, a capital tibetana, se conectava a Shambhala por um túnel no interior da Terra, guardado por lamas juramentados. De forma similar, a Grande Pirâmide de Gizé teria túneis que levam ao mesmo destino. O Ramayana, um dos textos mais famosos da Índia, narra a história de Rama, o grande avatar. Descreve Rama como um emissário de Agartha, que chegou em um veículo aéreo. É extraordinário que ambas as religiões budista e hinduísta se refiram a Agartha. Relatos históricos e científicos. A primeira prova científica da existência de Agartha a vir a público foi um marco científico que surgiu em 1947, quando o almirante Richard Byrd, da Marinha dos Estados Unidos, teria voado até o Polo Norte e, ao invés de se dirigir ao Polo, na realidade, adentrou no interior da Terra. Em seu diário, ele descreveu uma viagem de 2.800 quilômetros no interior oco da Terra e fala de um mundo vibrante, florescente, com montanhas, rios, vegetação e criaturas gigantescas similares aos mamutes da antiguidade movendo-se entre as moitas. Byrd também avistou cidades e uma civilização florescente. Seu avião foi depois saudado por máquinas voadoras de um tipo que ele nunca tinha visto antes. Foi acompanhado a um lugar de aterrissagem segura e cumprimentado gentilmente por emissários de Agartha. Após repousar, ele e sua tripulação foram levados ao encontro do rei e da rainha de Agartha,
Disseram-lhe que sua entrada havia sido permitida por causa de seu caráter de elevada moral. E também que, desde o lançamento de bombas atômicas pelos Estados Unidos sobre Hiroshima e Nagasaki, eles haviam ficado muito preocupados com sua própria segurança e sobrevivência. Eles tinham decidido que chegara a hora de fazer maior contato com o mundo exterior, a fim de garantir que a humanidade não destruísse o planeta junto com sua civilização. Ou seja, eles explicaram sua preocupação com a humanidade desde as explosões atômicas, temendo pela segurança de ambos os mundos. A visita de Byrd foi autorizada para que ele testemunhasse a existência de Agartha e servisse de ponte com a humanidade. Em janeiro de 1956, Byrd liderou outra expedição ao Polo Sul, explorando o interior da Terra. Naquela expedição, ele e sua tripulação penetraram 3.700 quilômetros no interior do centro da Terra. Segundo o almirante, os polos Norte e Sul são apenas duas das muitas aberturas para o centro da Terra. Não consigo deixar de pensar no famoso livro de ficção científica de Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra. Segundo a teoria do almirante Byrd, os polos da Terra são côncavos e não convexos, e navios e aviões, na realidade, podem navegar ou voar para dentro deles. O silêncio sobre as descobertas de Byrd. A imprensa americana divulgou inicialmente as descobertas do almirante Byrd. Contudo, essa informação foi rapidamente suprimida pelo governo secreto. Ray Palmer, editor da revista Flying Saucer, publicou um relato detalhado sobre Byrd, mas o governo dos Estados Unidos tomou medidas extremas. Comprou, roubou ou destruiu quase todas as edições da revista, eliminando até mesmo as matrizes na gráfica de impressão. Algo semelhante ocorreu com um artigo publicado na National Geographic sobre o mesmo tema. A revista foi lançada, mas quase todos os exemplares foram recolhidos pelo governo. Isso levanta uma questão. Se a história não fosse verdadeira, por que tanto esforço para silenciá-la? O mistério dos polos, proibido sobrevoar e suas peculiaridades. É interessante notar que o governo dos Estados Unidos não permite que aviões sobrevoem os polos. Todos os voos são orientados para circundar essas áreas, e pilotos que trabalham nessa região confirmam essa regra rigorosa. Além disso, outro detalhe curioso é que os icebergs são compostos de água pura, em vez de água salgada. Ainda mais intrigante é o fato de que as regiões próximas aos polos são mais quentes do que áreas localizadas a 1.000 ou 1.600 quilômetros de distância. Essas anomalias sugerem que as aberturas nos polos podem explicar por que tantos OVNIs são avistados nessas regiões. O relato do Dr. Nephi Cotton, Uma Jornada para o Interior da Terra. Em seu livro The Hollow Earth, o Dr. Raymond Bernard menciona o relato do Dr. Nephi Cotton, de Los Angeles, que ouviu uma história impressionante de um paciente de origem nórdica. O homem contou: "Eu vivia próximo ao Círculo Ártico, na Noruega. Em um verão, eu e meu amigo decidimos fazer uma viagem de barco o mais ao norte que conseguíssemos. Levamos um mês de provisões em um pequeno barco de pesca e partimos. Após um mês, havíamos navegado muito além do polo e entrado em uma região estranha e nova. Ficamos surpresos com o clima. Era quente, e à noite às vezes tão quente que era difícil dormir. Continuando nossa jornada, vimos algo que nos deixou perplexos. Uma grande montanha surgiu à nossa frente, conduzindo ao interior da Terra. Decidimos seguir por ela e, para nossa surpresa, vimos um sol brilhando dentro da Terra. O oceano em que navegávamos gradualmente tornou-se um rio que atravessava o mundo interior de ponta a ponta. Descobrimos que, como a superfície, a Terra interior era dividida entre terra e água, com muita luz solar, vida animal e vegetal abundante. Tudo era enorme comparado ao mundo exterior. Árvores, plantas e animais. Finalmente encontramos os próprios gigantes. Eles viviam em casas e cidades, como fazemos na superfície, mas utilizavam veículos elétricos semelhantes a monotrilhos para transporte. Quando nos avistaram, ficaram surpresos, mas nos receberam com grande cordialidade.
Fomos convidados a jantar em suas casas e meu companheiro e eu nos separamos, cada um indo para a casa de um gigante. Na casa em que fiquei impressionado com o tamanho colossal de tudo: a mesa de jantar, os pratos e os utensílios. A comida era abundante. Colocaram diante de mim uma porção de comida tão grande que poderia me alimentar por uma semana. O gigante me ofereceu um cacho de uvas, cada uma do tamanho de um pêssego, e ao provar descobri que eram as mais doces que já experimentei. Todas as frutas e legumes da terra interior têm melhor sabor e perfume que os da superfície. Passamos um ano com os gigantes, desfrutando de um companheirismo mútuo. Durante nossa estadia, testemunhamos muitas coisas extraordinárias, como o progresso científico deles e suas invenções. Em todo o tempo, eles foram amigáveis e, ao partirmos, gentilmente nos ofereceram proteção para nossa jornada de volta. O relato de Olaf Jansen, o Deus enfumaçado. Outro relato fascinante é o de Olaf Jansen, registrado no livro The Smoky God, escrito por Willis George Emerson e publicado em 1908. O termo Deus enfumaçado refere-se ao Sol central no interior da Terra, que é menor e menos brilhante do que o Sol exterior. Jansen e seu pai partiram em um pequeno barco de pesca para encontrar a Terra além do vento norte. Durante a viagem, uma tempestade os transportou através de uma abertura polar para o interior da Terra, onde passaram 2 anos explorando esse mundo fascinante. Infelizmente, na tentativa de retornar, um iceberg destruiu seu barco, causando a morte de seu pai. O destino trágico de Olaf Jansen. Jansen foi resgatado, mas ao contar sua história, foi considerado insano e internado em um asilo. Após sua libertação, passou 26 anos como pescador antes de se mudar para os Estados Unidos. No leito de morte, compartilhou sua história e mapas do interior da Terra com Willis George Emerson, perpetuando um dos relatos mais intrigantes sobre a Terra Oca. A revelação no leito de morte, o manuscrito do interior da Terra. Nos anos de 1990, Olaf Jansen, em seus momentos finais, confidenciou a Willis George Emerson sua incrível história sobre o interior da Terra. Ele entregou mapas detalhados e um manuscrito descrevendo suas experiências. Segundo Jansen, os habitantes desse mundo interno vivem de 400 a 800 anos e possuem quase 4 metros de altura. Além disso, sua tecnologia científica é extraordinária. Eles conseguem transmitir pensamentos por radiação e possuem fontes de energia superiores à eletricidade, que também alimentam discos voadores operados por eletromagnetismo atmosférico. A expedição nazista à Terra Oca. Em 1942, a Alemanha nazista, liderada por Göring, Himmler e Hitler, organizou uma expedição em busca de uma entrada para a Terra Oca. Convencido de que a Terra é côncava, Hitler acreditava que uma civilização avançada existia em seu interior. A crença nazista nessa teoria levou cientistas a explorarem as possibilidades de acessar esse mundo oculto. Fotografias do Vale Perdido além do Polo Norte. No livro The Hollow Earth, Raymond Bernard menciona uma fotografia publicada em 1960 pelo jornal Globe and Mail em Toronto, Canadá. A imagem mostrava um vale exuberante com colinas verdejantes. Um aviador alegou ter tirado a foto ao viajar além do Polo Norte. As canalizações de Erling Cheney sobre Agartha. Erling Cheney, conhecida por canalizar mensagens de Kuthumi, da Virgem Maria e do faraó Djoser, revelou fascinantes informações sobre Agartha em seu livro Revelations of Things to Come. Inicialmente cética, Erline relatou como seus guias espirituais insistiram na importância de Agartha para a civilização humana, tanto no presente quanto no futuro. Os Anunnaki e a construção de civilizações avançadas. De acordo com Erline, em eras passadas, almas altamente avançadas, conhecidas como Anunnaki, vieram de outros planetas para a Terra. Seus descendentes, os Anu, trouxeram tecnologias extraordinárias, como as Arcas da Aliança, usadas como armas de laser e instrumentos para manipulação gravitacional. Essas tecnologias foram fundamentais para construir as civilizações da Atlântida e Lemúria.
a retirada para o interior da Terra. Com a iminente destruição da Atlântida e da Lemúria, os Anu fugiram para o interior da Terra. Usando túneis e pirâmides, especialmente a Grande Pirâmide de Gizé, eles criaram cidades subterrâneas e selaram as entradas para proteger seu mundo dos cataclismos e da curiosidade humana. Agartha, uma civilização evoluída. Agartha é descrita como um reino com vastos continentes, oceanos, montanhas e rios. Sua capital, Shambhala, abriga uma população altamente evoluída. Segundo Cheney, civilizações antigas do Yucatán, Peru, Brasil, Camboja e Tibete também se refugiaram no mundo subterrâneo, e muitos OVNIs têm origem nesse reino interior. Exploração dos túneis egípcios. Cheney afirma que o governo egípcio encontrou vários túneis subterrâneos nas últimas décadas. No entanto, devido à complexidade e perigo dessas estruturas, muitas foram seladas para evitar que turistas se perdessem. A Caverna de Loutum e o Ermitão Visionário. Em seu livro Beyond Tomorrow, Cheney narra a experiência do arqueólogo Robert Stacy Judd, que explorou a Caverna de Loutum no Yucatán. Após se perderem, ele e sua equipe foram resgatados por um velho ermitão cego, que os guiou de volta à superfície. O ermitão revelou que era cuidado por amigos que viviam em uma cidade subterrânea e desapareceu misteriosamente após ajudá-los. Telos, a cidade subterrânea debaixo do Monte Shasta. Uma conferência apresentada por Charula e Shield, supostos habitantes de Telos, chamou a atenção ao afirmar que a cidade subterrânea existe a alguns quilômetros abaixo do Monte Shasta. Charula, que dizia ter 350 anos, impressionou os presentes com seus conhecimentos espirituais e foi descrita como possuidora de uma aura incomum. As canalizações de Jay Walku sobre a Terra Oca. Sempre que pesquiso um assunto, gosto da apreciação de Jay Walku sobre as informações com que me deparo. Contei-lhe o que havia aprendido e ele acrescentou uma série de dados interessantes. Confirmação da jornada do Almirante Byrd. Antes de mais nada, Jay Walku confirmou que o Almirante Byrd havia de fato viajado para a Terra interior como alegara. Ele explicou que há um Sol no interior da Terra, mas diferente do Sol exterior. Segundo Walku, a aurora boreal não é causada pelo Sol interno, mas por outra fonte de luz. Ele revelou que as aberturas nos polos são amplas, permitindo que navios e aviões entrem, mas são protegidas naturalmente por um campo de energia. Esse campo, embora camuflado, pode ser encontrado por aqueles que procuram verdadeiramente. Entradas para a Terra interior. Jay Walku afirmou que há várias entradas para a Terra interior, no Egito, no Tibete, no Yucatán, no Triângulo das Bermudas, na ex-União Soviética e na África. Ele também declarou que há diversas raças vivendo nesse mundo interno, algumas delas de grande altura. Governos e a ocultação de informações. Jay Walku confirmou que os governos dos Estados Unidos e de outros países têm conhecimento sobre a Terra interior e ocultam essa informação, assim como escondem suas conexões com extraterrestres. História dos Anu e sua fuga para o subterrâneo. Jay Walku corroborou a história de Erline Cheney sobre os Anu e sua fuga para os túneis subterrâneos antes da grande inundação. Ele acrescentou que seres já viviam ali muito antes da chegada dos Atlantes. Lendas indígenas e conexão com a Terra Oca. Entre os Navajos, as lendas ensinam que os antepassados da humanidade vieram do interior da Terra, expulsos por uma grande inundação. Na superfície, passaram seus conhecimentos antes de retornar ao seu santuário secreto. A mitologia dos índios Pueblo, os escritos chineses, egípcios e esquimós também mencionam uma grande abertura no norte que conecta a terra interior, considerada o paraíso. Agartha e sua avançada civilização. Segundo a filosofia budista, Agartha foi colonizada há milhares de anos por um homem sagrado que guiou sua tribo para debaixo da terra. A população atual conta com milhões de habitantes, e sua ciência é muito superior à da superfície. Seus veículos subterrâneos atingem velocidades incríveis. Quetzalcoatl e suas visitas ao mundo subterrâneo.
Antigas lendas relatam que Quetzalcoatl, o avatar dos astecas e toltecas, desapareceu em um disco voador por 8 dias e visitou o mundo subterrâneo. Exploradores e lendas de Agartha. O explorador russo Ferdinand Ossendovsky encontrou lendas mongóis sobre Agartha, governada por um rei em Shambhala. Segundo essas histórias, uma tribo mongol, fugindo de Gengis Khan, encontrou uma entrada para o reino subterrâneo. Ossendovsky relatou que Agartha se estende por túneis sob oceanos e continentes, servindo como refúgio para os atlantes e lemurianos. Cidades ocultas na rede de Agartha. Existem cerca de 100 colônias subterrâneas na Terra, conhecidas como a rede de Agartha. A maioria está próxima da superfície. Essas cidades seguem uma vida espiritualmente orientada baseada nos ensinamentos Melquisedeque. Telos e outras cidades subterrâneas. Telos, localizada sob o Monte Shasta, tem mais de 1,5 milhão de habitantes. Pósite, situada sob o Mato Grosso, no Brasil, é outro grande posto avançado. Outras cidades incluem Xonchi, Rama e Xinghua, cada uma com populações significativas e características culturais únicas. O Diário do Almirante Byrd. A jornada ao centro da Terra. Byrd relatou um belo terreno com rios, montanhas e animais pré-históricos. Ele avistou uma cidade iluminada por um arco-íris e foi recebido pelo rei de Ariane. O rei explicou o interesse de seu povo na Terra após os testes nucleares de Hiroshima e Nagasaki, destacando a necessidade de proteger a humanidade da destruição. Uma mensagem de esperança para o futuro. O rei de Ariane alertou Byrd sobre o caos iminente na Terra, mas também sobre a esperança de um renascimento após as eras das trevas. Ele prometeu ajuda quando a humanidade estivesse pronta para abandonar a guerra e a destruição. O silêncio imposto ao almirante Byrd. Após retornar, Byrd foi ordenado a manter silêncio sobre sua experiência. Antes de sua morte, decidiu revelar seu diário, expondo seus relatos ao mundo. Harley Byrd e a continuação do legado. Harley Byrd, sobrinho do almirante, revelou segredos adicionais, incluindo corpos alienígenas encontrados em cidades subterrâneas. Esses corpos foram estudados em segredo pelos Estados Unidos. Fontes das informações. Boa parte dessas revelações pode ser encontrada no livro The Hollow Earth, de Raymond Bernard, que documenta em detalhes muitos dos mistérios da Terra interior. E aqui terminamos o segundo capítulo. Ufa! Quantos conhecimentos, hein? Estudante da luz, gratidão pela sua presença. Parabéns por ter ficado até o final. O que você achou desse capítulo? Por gentileza, comente abaixo desse vídeo se você quer que postemos o capítulo 3. Isso é muito importante para nós. E para você não se esquecer, adquira logo o livro 365 Dias com os Arcturianos, Códigos de Ativação, com 365 mensagens com decretos cósmicos, com 365 lindas imagens geométricas exclusivas com o código arcturiano em cada uma delas, para cada dia do ano. Inicie as leituras diárias a partir do dia 1º de janeiro. Você vai se surpreender. E para você que quer um maior contato com nossos irmãos lemurianos da cidade de Telos, a Nova Lemúria, adquira o livro Jornada para Telos, 21 Dias de Reconexão. São 21 capítulos de muito conhecimentos e com atividade cósmica no final de cada um deles, e imagens que darão um choque em sua percepção. Prepare-se para conhecimentos e experiências maravilhosas. O link para adquirir os 2 livros estão abaixo desse vídeo e no primeiro comentário fixado na seção de comentários. São 2 links, um para cada livro. Também deixamos nosso número de suporte no WhatsApp. Que a presença mágica Eu Sou dos Mestres Ascensionados te faça vibrar para entrar em estado de Ginas, para acessar o hiperespaço. Gratidão sempre.